Dose de Consciência. Gente, eu ia falar algo no início que eu vou falar agora. Estamos de cara nova aí no sentido de nós estamos incluindo um propósito a mais. A gente vai falar sobre consciência não só na sua vida individual, pessoal, mas a gente vai abranger. Saúde mental, ela não está só em nós, mas ela abrange o nosso social, o nosso trabalho, a área corporativa, enfim. Então, a gente vai começar hoje, então, uma nova temporada. E aí, eu também estou com algumas amigas novas aqui comigo, que vai estar junto comigo nessa jornada, nessa nova temporada. E também, vocês já vão conhecer elas. Na verdade, vocês já conhecem, tá? Que elas já participaram de um programa. Mas nós vamos iniciar hoje com um tema muito pertinente e também um pouquinho desconhecido, que é sobre burnout por dívidas. Já parou para pensar que quando o dinheiro começa a adoecer a sua mente, você já percebeu? Você já parou para pensar o quanto a sua vida financeira impacta diretamente na sua saúde emocional? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindas a essa nova temporada. Quero agradecer muito você, Ana Paula, Estefânia, por estar comigo aqui nesse trabalho tão poderoso que é levar consciência aí para muitas pessoas que nos ouvem. Perfeito. Bom dia, meninas. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e falar que é um privilégio estar aqui e poder levar um pouco aí dessa dose de consciência, principalmente num assunto tão atual, onde a gente vê aí a preocupação com a saúde mental, não só dentro das grandes organizações, das médias, das pequenas, em todo lugar. É uma pauta importantíssima. E também entender, né, por que é tão falado sobre a saúde mental e sobre o burnout, e o burnout financeiro ainda é tão camuflado, né? Por que ele está ali escondidinho, não é uma pauta tão falada e tão comentada? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha! Com certeza. É um prazer estar aqui nesse projeto lindo que a gente tem desenvolvido e um propósito muito alinhado, né? Eu acho que uma dose de consciência nos uniu novamente, fortalecendo ainda mais o nosso propósito, né? E falar sobre um tema tão polêmico e, ao mesmo tempo, delicado, né? Verdade. Então, muito obrigada. Bom dia a todos. Gente, nós estamos, então, toda quinta-feira, agora nós atualizamos o nosso momento aqui ao vivo, dentro da BMC Channel. Então, você aí que quer conhecer a BMC Channel, por favor, entre em contato. Não sei se vai conseguir colocar agora o número da BMC na tela para vocês, mas eles são um grande parceiro nosso, sabe? Se não fosse através desse lugar, né, desse ambiente, dessa oportunidade, não estaríamos levando consciência aí para você. Então, entre em contato aí na BMC Channel para você começar também a ter a oportunidade de fazer um podcast, um programa, levar eles também para cobrir aí a festa de vocês com fotografia, com vídeo. Gente, é um infinito de serviços que eles propõem. Então, você entra no Instagram deles que eu tenho certeza que eles irão te ajudar e te auxiliar aí no seu negócio. Bom, muitas pessoas sentem que estão cansadas por causa do trabalho. Muitas pessoas estão cansadas, esgotadas, e elas acham que é só por causa da carga horária de trabalho, que é por causa da demanda do trabalho, da alta produtividade. Só que a gente começa a observar um pouquinho mais a fundo, ouvindo especialistas, né, da gestão financeira e aprendendo um pouco com essas pessoas profissionais dessa área, a gente consegue perceber que o burnout, para quem não sabe, o burnout ele é um esgotamento mental. O que seria esse esgotamento? É quando, de fato, o seu corpo desliga, para de funcionar. Então, primeiro chega o cansaço, chega a ansiedade, primeiro chega essa estafe também, quando você começa a esquecer as coisas, a não lembrar das coisas. Depois, o burnout ele é o último, ele é o lugar assim de parar tudo, porque o seu corpo não responde mais. Então, quando chega a esse lugar de burnout, antes primeiro vem os sinais da ansiedade, do estresse, a impaciência, a estafe, ou seja, o cansaço, eu durmo e acordo cansada, a mente que ela começa a ter esquecimento o tempo todo, ela dá delay, ela esquece. E aí, será que é só por causa da carga horária de trabalho? Será que é só por causa da produtividade?
O que está por trás também do burnout, quando a gente fala sobre dinheiro? Exatamente. E eu ouso dizer, né, os RHs que me escutem aí, que dentro das empresas, o setor de RH, ele é muito focado na saúde ocupacional, né, na prevenção de acidentes. Mas eu, particularmente, nunca vi nenhum projeto onde isso abrange a vida financeira do colaborador. Então, por exemplo, um colaborador que cai a produtividade dele, ele já não produz da mesma forma, ele já não bate as suas metas com a mesma frequência. O que normalmente percebe-se nas empresas? Um movimento para tratar esse colaborador como um burnout, como um problema físico, né, um cansaço, da férias, da folga, enfim, é proposto várias atividades ali. Porém, será que já paramos para pensar, para perguntar para esse colaborador como está a sua vida financeira? Porque o impacto no rendimento do colaborador, ele é direcionado quando existe o problema do burnout financeiro. Ele não trabalha mais pensando no que ele está produzindo, ele trabalha pensando no acordo que ele vai fazer com o banco. Né? É o que a gente chama dentro da psicologia organizacional de sobrevivência financeira. Sabe aquele tema que as pessoas usam? Como você está? Estou sobrevivendo. É uma sobrevivência financeira. Ele está trabalhando, pensando numa estratégia de sair daquela situação e isso suga a energia dele. Ele perde, inclusive, a concentração, como você mesmo disse, sobre o que ele está fazendo. Então, eu acredito que isso seja de extrema importância dentro das organizações, né? Esse olhar. Até porque cada um acaba tendo um sintoma, uns sinais, pode ir por baixo rendimento no trabalho, como foi a noite de sono dessa pessoa, com essa preocupação, com essa mente que não para de trabalhar, né, pensando de como eu vou arrumar esse dinheiro, o que eu vou fazer para pagar essa dívida, como que eu vou estar negociando isso. Então, assim, a empresa, até você trouxe isso com muita clareza, algumas empresas também poderiam ter como entender, né, esse profissional, esse colaborador, o que está acontecendo na vida dele financeira, por que ele caiu esse rendimento, vamos dizer, né? Hoje, né, as estatísticas são levantadas que o adoecimento dentro das empresas, nos últimos 3 anos, ele cresceu 69%. Uau. E não existe uma pesquisa fidedigna sobre qual parte desse adoecimento mental está ligado a dívidas. E isso é seríssimo. É seríssimo, porque cuidar da saúde mental de um colaborador dentro de uma organização, dentro de uma empresa, seja ela o tamanho que for, não é apenas a saúde física no seu sentido ocupacional. A saúde mental exige esse cuidado financeiro. Sim. Né? Então, assim, nós vemos hoje muitos projetos, inclusive dentro de empresas, a gente acompanha as nossas parceiras, né, da área financeira, sobre empréstimos, sobre benefícios, né? Será que de fato é um benefício? Será que, de fato, o colaborador tem disponível para ele ali um dinheiro emprestado? Será que, de fato, eles estão ajudando esse colaborador? Será que está tendo esse olhar? Como está sendo medido e avaliado esse retorno? Estou resolvendo parte do problema, esse problema, ou será que eu estou camuflando algo muito maior? Mais profundo. Mais profundo, que vai ocasionar futuramente consequências muito maiores. Né? Uma pessoa endividada, ela passa por trajetos ali perigosos, nuances perigosas da parte mental, do descontrole, do desespero. Sim. Então, será que de fato existe esse olhar para o burnout financeiro, né, na atualidade hoje? É algo que eu quero deixar muito forte aqui para quem assistir, para quem trabalhar em algo, levar para o seu RH, levar para a sua empresa, porque precisa ser olhado com uma atenção muito maior do que está sendo. Com certeza. Exatamente. A dívida, ela gera uma pressão constante. Isso desgasta muito emocionalmente. A dívida, ela traz uma pressão, uma preocupação tão grande que isso vai cada vez mais sucumbindo o trabalhador. Então, esse cansaço, esse esgotamento, os afastamentos que hoje em dia está tendo muito dentro das empresas, as faltas, muito funcionário faltando, e aí acaba tendo muita demissão e admissão por conta também de funcionários que não conseguem permanecer, está sempre com falta. Mas por quê? Porque esse funcionário ele está sob pressão, muitas vezes ele está devendo aluguel, ele está devendo agiota. Gente, acontece. É pouco falado, mas ainda existe, né? Existe. Está devendo o banco,
cartões. Sim, e até a Ana trouxe um dado muito importante de 60 e quanto? 69. E eu vi uma outra reportagem recente também que de 8 a cada 10 brasileiros está endividado. Pois é. É um dado muito significativo. Muito. Então, assim, olha quanto isso a gente precisa levar essa questão também para as empresas e para outras pessoas, né? A importância de se cuidar. E também, isso né? fica muito individual. Cada um com seus problemas, cada um com as suas dívidas, cada um com o seu pepino para descascar, né? Sim, e aí a pessoa acaba recebendo um adiantamento, igual você trouxe também, a empresa, mas de que forma que isso é? E tem também a antecipação de 13º, que já está comprometido para pagar aquela dívida. Exatamente. Né? Não é nem para, às vezes, a pessoa fazer, ou a família, né? Fazer um passeio ou uma viagem. Que seria o ideal, né? Que seria o ideal, uma sim. programação a longo prazo, né? Ou a médio prazo, para ter esse relaxamento aí, né? Para a sua saúde e depois retornar ao trabalho, né? Com mais leveza. E não, infelizmente, acaba sendo usado para outros fins, né? Outro dado que você trouxe que eu acho bem relevante é que não começa... O burnout financeiro ele não acontece, né? Do nada. Ele tem vários sinais que vai acontecendo. Porém, o local que ele vai explodir provavelmente é dentro da sua empresa. É onde ele vai explodir. Por quê? É onde ele ganha o ganha-pão ali dele. Então, é onde vai explodir. Se você pode aguardar. Isso porque lá na família, lá na vida conjugal, lá na vida com os filhos, já estão acontecendo as piores situações, como, por exemplo, essa que a Estefânia citou, de utilizar um dinheiro que poderia ser programado para um lazer uma vez no ano, né? Vamos comentar aqui que seria uma vez no ano, mas né, dentro da realidade que nós vivemos, e nem esse não tem mais. E outra coisa importante, o colaborador, quando ele está entrando nesse estado de burnout financeiro, ele não tem clareza do direcionamento das decisões que ele vai tomar, da utilidade que vai ter aquele dinheiro. Então, por exemplo, nesse caso que a Estefânia citou, ele adianta o 13º dele. Naquele momento, ele fala, salvei a minha vida, mas na verdade ele está cavando um buraco que ele vai cair dentro. Entende? Então, ele não tem essa clareza. A empresa precisa entender que falar sobre saúde ocupacional tem que falar sobre saúde financeira. Também. O seu colaborador ele precisa ter saúde financeira para ele te dar um bom resultado, para ele te entregar as metas. Você não é uma boa empresa apenas por cobrar metas e pagar por isso. Você precisa ter esse olhar, né? E aí a gente vê, que nem você citou, o turnover dentro das empresas. A troca constante é porque não acha colaborador, é porque não capacita ou porque N coisas são trazidas para esse turnover que acontece dentro das empresas atualmente. Mas e a vida financeira? Como que ele vai te render? Às vezes é uma pessoa que tem potencial, gente. Às vezes é uma pessoa que tem condições ali de dar o melhor dele, mas ele está num burnout financeiro. Ele está, igual a gente vê, né, um ditado muito comum, de tipo, vende almoço para pagar janta. Como que ele vai produzir? Como que ele vai entregar o melhor dele? Ele não consegue, ele trabalha pensando numa negociação que ele tem que fazer, ou pensando se ele vai ser despejado, se vai cortar energia, enfim. E aprender, até trago um dado importante que nós, né, como psicólogas futuras, né, ensinar também para essa pessoa metas de médio e de longo prazo para sair desse endividamento. Saber negociar também é muito importante. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, igual você trouxe a questão do agiota, que é pouco falado, mas isso ainda existe, né, na sociedade. E quantas ameaças, às vezes, a pessoa faz? É uma pressão ainda maior naquele colaborador, naquela pessoa. E você sabendo negociar e tendo essas metas de curto e longo prazo, você vai tendo um alívio e volta, né, à vida normal. É a educação financeira, né? Isso, educação financeira. Isso, no final, eu ia ter a gente fazer um bate-bola aí de algumas ideias, né? Sim. Aproveitar nosso papo aqui de incentivar as empresas. A Stefânia antecipou, mas é bem isso mesmo. É trazer a consciência de quem trabalha com os colaboradores ali, quem está na linha de frente, ensinar, né? Trazer não só um benefício, né? Se é que podemos chamar assim. Né? Eu não vou resolver o seu problema. É o famoso, te ensino a pescar, não te dou peixe, eu te ensino a pescar. Sim. Né? É importante porque um indivíduo, é uma vida em construção, que tem família, que tem filhos, que tem tudo por fora ali, ele precisa aprender a ter o controle financeiro da vida dele. Isso é conhecimento. Tem muitas pessoas desinformadas. Exato.
A maioria dos trabalhadores, dos colaboradores, enfim, eles não têm informação. E aí a gente precisa olhar para esses colaboradores e perceber até que ponto tem essa desinformação, até que ponto eu preciso trazer um treinamento, eu preciso trazer um conhecimento para eles, para que isso possa ajudar a vida deles, porque tudo influencia. Esse trabalhador ele passa a maior parte do tempo dentro da sua empresa, dentro da loja, dentro do trabalho dele, do que da própria família. Então, é claro que isso vai trazer um impacto significativo para a empresa, esse colaborador, que ele está em extremo estado de sobrevivência. Isso porque lá na família, lá na vida conjugal, lá na vida com os filhos, já estão acontecendo as piores situações, como, por exemplo, essa que a Estefânia citou, de utilizar um dinheiro que poderia ser programado para um lazer uma vez no ano, né? Vamos comentar aqui que seria uma vez no ano, mas né, dentro da realidade que nós vivemos, e nem esse não tem mais. E outra coisa importante, o colaborador, quando ele está entrando nesse estado de burnout financeiro, ele não tem clareza do direcionamento das decisões que ele vai tomar, da utilidade que vai ter aquele dinheiro. Então, por exemplo, nesse caso que a Estefânia citou, ele adianta o 13º dele. Naquele momento, ele fala, oh, salvei a minha vida, mas na verdade ele está cavando um buraco que ele vai cair dentro. Entende? Então, ele não tem essa clareza. A empresa precisa entender que falar sobre saúde ocupacional tem que falar sobre saúde financeira. Também. O seu colaborador, ele precisa ter saúde financeira para ele te dar um bom resultado, para ele te entregar as metas. Você não é uma boa empresa apenas por cobrar metas e pagar por isso. Você precisa ter esse olhar, né? E aí a gente vê, que nem você citou, o turnover dentro das empresas. A troca constante é porque não acha colaborador, é porque não capacita, ou porque N coisas são trazidas para esse turnover que acontece dentro das empresas atualmente. Mas e a vida financeira? Como que ele vai te render? Às vezes é uma pessoa que tem potencial, gente. Às vezes é uma pessoa que tem condições ali de dar o melhor dele, mas ele está num burnout financeiro. Ele está, igual a gente vê, né, um ditado muito comum, a gente vende almoço para pagar janta. Como que ele vai produzir? Como que ele vai entregar o melhor dele? Ele não consegue, ele trabalha pensando numa negociação que ele tem que fazer, ou pensando se ele vai ser despejado, se vai cortar energia, enfim. E aprender, até trago um dado importante que nós, né, como psicólogas futuras, né, ensinar também para essa pessoa metas de médio e de longo prazo para sair desse endividamento. Saber negociar também é muito importante. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, igual você trouxe a questão do agiota, que é pouco falado, mas isso ainda existe, né, na sociedade. E quantas ameaças, às vezes, a pessoa faz? É uma pressão ainda maior naquele colaborador, naquela pessoa. E você sabendo negociar e tendo essas metas de curto e longo prazo, você vai tendo um alívio e volta, né, à vida normal. É a educação financeira, né? Isso, educação financeira. Isso, no final eu ia ter a gente fazer um bate-bola aí de algumas ideias, né? Sim. Aproveitar nosso papo aqui de incentivar as empresas, a Stefânia antecipou, mas é bem isso mesmo. É trazer a consciência de quem trabalha com os colaboradores ali, quem está na linha de frente, ensinar, né? Trazer não só um benefício, né? Se é que podemos chamar assim, né? Eu não vou resolver o seu problema. É o famoso, te ensino a pescar, não te dou peixe, eu te ensino a pescar. Sim. Né? É importante porque um indivíduo, é uma vida em construção, que tem família, que tem filhos, que tem tudo por fora ali. Ele precisa aprender a ter o controle financeiro da vida dele. Isso é conhecimento. Tem muitas pessoas desinformadas. Exato. A maioria dos trabalhadores, dos colaboradores, enfim, eles não têm informação. E aí a gente precisa olhar para esses colaboradores e perceber até que ponto tem essa desinformação, até que ponto eu preciso trazer um treinamento, eu preciso trazer um conhecimento para eles, para que isso possa ajudar a vida deles, porque tudo influencia. Esse trabalhador ele passa a maior parte do tempo dentro da sua empresa, dentro da loja, dentro do trabalho dele, do que da própria família. Então, é claro que isso vai trazer um impacto significativo para a empresa, esse colaborador, que ele está em extremo estado de sobrevivência. O tempo todo ele está em alerta, a atenção dele está dividida. Ele não consegue ter uma concentração dentro da empresa para ter uma produtividade maior por conta dessa atenção dividida. A preocupação dele, ele dorme e acorda com aquele problema na cabeça dele, como que eu vou pagar, como que eu vou resolver. E aí a gente também, eu ouvindo vocês, muitas pessoas podem estar pensando, gente, de onde que elas tiraram esse negócio de burnout por dívidas?
Gente, eu e a Ana Paula, nós fomos em um treinamento essa semana que falava exatamente sobre a NR1, que falava sobre gestão financeira. E aí a gente ouviu falar sobre isso. Então, tipo, nós não tiramos a nossa cabeça, não pegamos do bolsinho e inventamos uma teoria. Não, ela já existe, já foi estudada dentro das empresas, né, na vida das pessoas trabalhadoras mesmo, e foi algo muito alarmante, sabe? Essa questão do burnout por dívidas, ou seja, são pessoas endividadas que elas estão adoecendo mental e emocionalmente. Então, nós precisamos entender que o burnout por dívidas, ele não é um diagnóstico formal. Prestem atenção que a gente precisa pontuar. Não é um diagnóstico formal, mas é um fenômeno real que está acontecendo no nosso Brasil e eu acredito que no mundo inteiro. Até porque, Larissa, é importante falar que o diagnóstico de burnout existe, sim, por algumas características e sintomas, né, de acordo com o DSM-5, que isso já é uma ciência. E aí, uma outra raizinha ali é por dívidas, né? Como de outros transtornos também, né? Todo transtorno mental, toda síndrome, todo problema, todo adoecimento mental, vamos colocar bem em geral, todo adoecimento mental, ele tem sintomas específicos, ele tem contextos, ambientes, ele tem várias situações que vai chegar a esse diagnóstico. Porém, quando a gente fala de dinheiro, né, esse esgotamento mental, esse esgotamento físico, esse adoecimento, a gente precisa começar a pensar. Porque muitas pessoas elas carregam as seguintes frases: como vou pagar isso? Como é que eu vou segurar o meu mês? Não posso perder esse emprego. E aí a pessoa, às vezes, não cumpre um atestado, porque eu não posso perder esse emprego. Né? Não posso perder atestado. Não posso pegar, entendeu? E as pessoas, elas não estão conseguindo, de fato, se cuidar, porque eu não posso perder esse emprego, então elas não podem. Tem gente que não falta nem por atestado, que eu não posso perder esse emprego. Mas não conseguem se cuidar. Tem aquelas que não aguentam e aí falta mais do que tudo, do que aparece, porque não está nem aguentando com nada. Então, assim, é uma discussão, né, a ser trazida, né? Com certeza. Exatamente. Eu achei muito interessante. Queria mandar um abraço ao pessoal do Impulso Empresarial. Foi um curso maravilhoso que nós fizemos essa semana. E foi realmente alarmante, porque o termo burnout, ele está um pouco mais conhecido, um pouco mais usado, né? Importante aí, dentro do que a Estefânia falou, ele é um diagnóstico feito por um especialista, um profissional da área, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, ele tem ali as ferramentas necessárias para poder laudar esse colaborador, essa pessoa, esse indivíduo que está com esse esgotamento, né? Porém, a frase burnout financeiro foi nova, né? Os dados que ela trouxe com relação à parte financeira, para mim, foi realmente assustador. Foi. Porque muitas vezes esse colaborador ele está nesse estado de burnout, está entrando nesse esgotamento e não existe uma pesquisa por parte da empresa ou por parte da organização onde ele está inserido ali todos os dias, o dia inteiro, sobre a causa. E normalmente, quando você tem esse olhar, a causa é física, é o trabalho manual, é a força, uma fadiga, né? E existe essa parte financeira de uma forma assim, em porcentagem muito grande. Então, o curso foi muito esclarecedor. Nós, então, decidimos fazer essa pauta. Creio que vamos ter outras nesse sentido, por conta de ser algo que está presente dentro da sua organização e pode estar camuflado. Né? Não existe... O lema das organizações são as equipes de alta performance. Né? Acho lindo eu ser participante de uma equipe de alta performance, mas qual que é o preço disso? A que custo eu sou parte firme de uma equipe de alta performance? Como está o meu emocional? Né? A saúde mental ela não para só na alta performance. Ela vai além. Quando você fala sobre alta performance, eu também penso sobre a equipe que promove isso. Eu acho que dentro da estrutura do que a equipe oferece para desenvolver essa alta performance com os seus colaboradores, precisa ter uma prevenção a respeito da saúde emocional, mental dos seus colaboradores, porque não existe produtividade sustentável sem uma saúde mental. Se essa pessoa ela está em estado de sobrevivência, ela vai estar o tempo todo ansiosa, ela vai estar o tempo todo sentindo medo, insegurança, ela vai estar exausta. Então, ela não vai nem conseguir pegar as coisas que você está trazendo de informação para ela,
tudo isso precisa ser visto, né? E precisa ter essa base. Eu acho que todas as empresas, eu acho que a NR1 ela veio para trazer, de fato, uma implementação de algo Uma que já prevenção, existe. né? Porque a NR, ela já existe. Sim, ela já está presente. Ela já está né? presente há muitos anos. Em outras NRs, inclusive, Isso. fala-se muito da saúde mental. Em Sim. várias delas, né? Só que a NR1, né, ela veio exatamente para implementar, para trazer tipo assim, ei, vamos olhar para a saúde mental agora com Com mais colaboradores. seriedade, vamos de fato colocar isso em prática, vamos de fato trazer isso como uma pauta mesmo para ser defendida. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso de uma forma maior. E você que é trabalhador de uma empresa, que é funcionário, colaborador, que seja de uma loja, de uma empresa grande, pequena, de médio ou porte, não importa, você tem essa oportunidade de absorver esse conhecimento, ter a consciência do que você está vivendo, né, de como você está e levar isso, né, levar isso para a empresa, trazer esse feedback, isso é muito importante, né? Sim, sim, até porque você é parte daquela organização. Essa transparência no que você tem sentido é muito importante. Sabemos que não é assim tão simples no sentido da segurança que você vai ter de expor um problema, mas saiba que existe uma lei, uma regulamentação que te ampara. Eu acredito nas nossas empresas, né? Eu, como boa brasileira, acredito nas organizações e nas empresas. E a empresa precisa do seu melhor, precisa do seu trabalho. Então, você dando esse feedback, você abrindo, pedindo ajuda, você está dando a oportunidade dela te ajudar, te tratar para você produzir mais ainda. Né? E uma coisa é fato, Larissa, a empresa que trabalha, que cuida da saúde ocupacional, ignorando a saúde financeira do funcionário, ela está camuflando um problema grande. Exato. Tá? Então, a NR1, ela realmente veio para poder tirar essa camuflagem. E as empresas precisam se conscientizar disso. Exato. Né? Até porque um colaborador que produz mais impacta onde? No faturamento dessa empresa, qual lhe presta serviços. Exatamente. Né? Então, isso é muito forte e é muito sério. Exatamente. Precisamos... A mente, quando ela está cansada, ela está em pressão financeira constante, ela não vai conseguir produzir nada. A mente cansada, ela não funciona. Tem muitos erros no trabalho. Por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia todo com planilhas ali de Excel, ou seja mesmo com uma IA, né, auxiliando, como que ele vai ser produtivo? Que ele precisa trabalha com números. Trabalha ali com a inteligência artificial. Tudo bem que o robô ajuda muito, mas ele também precisa de um humano ali treinando ele. Sim. E uma pessoa com a mente cansada, com um sono, que às vezes até tem uma apneia aí junto, né, com esse sono, e junta outras questões também do burnout, outros sintomas. Como que ele vai produzir? Algo importante que eu também quero pontuar essa situação do burnout financeiro, ela não escolhe o tipo do colaborador. Não é o que está no chão de fábrica ou o que está dentro de um escritório ou o que tem uma posição. A gente também ouviu isso no curso. Os dados que levam a grande parte de liderança do mundo corporativo, condições boas de trabalho, aparentemente, pessoas influentes dentro das organizações sendo afastadas por burnout. Sim. E por quê? Porque ele não ganha o suficiente? Não, é porque existe um descontrole financeiro, existe uma imaturidade financeira no nosso país. Né? A gente sabe que nós somos não tem aula de educação financeira hoje, dentro das escolas. Algumas estão implementando. Mas nessa época, não. Exatamente. Então, assim, não é somente o chão de fábrica, não é somente o colaborador da produção. Esse, talvez, né, não tenho dados aqui, não pesquisei sobre isso, mas talvez o índice dele seja maior, por conta dos desafios, né, financeiros que ele já enfrenta. Mas também altos escalões de dentro das empresas, altos escalões de influência, de coordenadores, gerentes, enfim. Então, não escolhe. Você pode estar num cargo aí, estar com um diagnóstico de burnout, achando que está com uma estafa, um esgotamento, mas, na verdade, a sua vida financeira está totalmente desorganizada, desregrada. Então, não existe um tipo de colaborador, são pessoas. Isso abrange ser humano em qualquer situação dentro de uma organização. Independente do cargo, né? Exatamente. Se é na linha de frente ou se é aquele que senta na cadeira gigante. Né? Eu acredito muito na visão sistêmica, sabe? Nós precisamos olhar o ser humano sistemicamente.
Porque quando a gente vê uma pessoa adoecendo, essa pessoa ela não está adoecendo só por um motivo. Por exemplo, uma traição, um problema no casamento, um problema com o filho, sabe? Por uma frustração. Não, mas ela é um sistema. A pessoa ela não adoece por um motivo apenas. Existe por trás muitas outras ramificações ali que está enraizando esse problema cada vez mais e deixando ele cada vez mais adoecido. Então, a gente precisa olhar, sim, para a vida financeira, sabe? Eu acredito nas 12 áreas da roda da vida do ser humano. Eu acredito que nós precisamos olhar com atenção para cada área da nossa vida, sabe? Então, se você que está nos ouvindo não está olhando para a tua vida como sistêmica, comece a olhar, porque nós somos um sistema e nós precisamos funcionar. Para um sistema funcionar de forma saudável, ele precisa que cada área seja vista. A sua área emocional, a sua área financeira, que é o que a gente está abordando bastante hoje. Tá? Como é que está a forma como você se relaciona com o seu dinheiro? Sabe? Como que está a sua relação com o seu dinheiro? Teve uma paciente essa semana que eu trouxe isso para ela. Como é que está o seu relacionamento com o dinheiro? Como que você está se relacionando com o dinheiro? Porque ela veio trazendo sobre a compulsão de compras, sabe? Muito sério também, que é né? algo Que é um muito tema sério. Então, Esse tema do burnout por dívidas, a gente não vai acabar aqui, porque ele é bem extenso. Sim. A gente vai, no próximo episódio da semana que vem, a gente vai continuar falando sobre ele, burnout, dando continuidade. Por quê? Porque a gente precisa falar também da compulsão por compra, sabe? Isso é o quê? Isso é uma fuga. Sabe? Qual é a necessidade por trás de verdade que está fazendo com que você vá fazer compras que muitas vezes não é necessária para você? Sabe? O que está te trazendo essa compulsão? O que está por trás desse desejo? O que está por trás desse impulso? Então, a gente precisa começar a olhar para a nossa vida de forma sistêmica, sabe? Olhar para cada área da nossa vida. Porque é dessa forma que a gente, de fato, vai conseguir trazer saúde. Não traz saúde só olhando para a ansiedade. Não traz saúde olhando só para a depressão, olhando só para o burnout em si. Não é o diagnóstico, olhar só para o diagnóstico em si. Nós temos que olhar para um todo desse ser humano, para um todo desse indivíduo, para um todo desse colaborador. Por isso que dentro das empresas não pode ter só treinamentos para alta performance, entendeu? Treinamentos para ele aprender o produto que ele está vendendo ou o serviço que ele está produzindo. Não, mas também tem que ter sobre toda essa parte sistêmica da vida desse indivíduo, porque senão ele vai bugar e a sua empresa vai junto, porque a sua empresa depende de quem? Do colaborador. Eu acredito que, né? Falando um pouquinho dessa visão como um todo, né? A gente está com a NR agora falando sobre os riscos psicossociais. Esse burnout financeiro, eu acho que ele ultrapassa o psicossocial, ele se torna biopsicossocial. Porque ele entra um fator biológico, psicológico e social. Sim. Então, a importância de trazer da onde nasceu, o porquê desse comportamento, raiz, encontrar essa raiz. Então, é biopsicossocial. Existe todo um trabalho por trás que precisa ser feito, precisa ser olhado com bastante atenção. É muito importante você estar citando sobre isso, que eu quero até que o produtor coloque na tela para a gente agora, para que todos os nossos ouvintes eles possam ter aí acesso ao nosso contato para falar com a gente. Você que é uma empresa, você que também é colaborador de uma empresa, pega esse contato, vai lá no RH, indica a gente, porque nós nos tornamos, né, meninas, um núcleo de saúde mental corporativa. Então, a gente leva palestra, não é palestrinha, a gente leva, sim, treinamento sobre toda essa área sistêmica da vida do ser humano para que haja saúde mental. Também levamos a implementação da NR1, tá? Nós levamos, de fato, ela completa, tá? Com toda a implementação de tudo aquilo que a sua empresa precisa se regulamentar, né? Perfeito. É importante frisar, né, que nessa nova temporada agora nós vamos estar abordando mais esses temas justamente por estar aprofundadas na implementação da NR1. E você quer uma palestra, você tem percebido que os seus funcionários estão aí com um pezinho nessa parte financeira um pouco desregulada. Eu quero uma palestra mais informativa, mais abrangente sobre esse assunto. Entre em contato com a gente. Sim. Nós levamos para os seus colaboradores, de fato, conhecimento da área financeira através do que a gente tem aprendido, do que a gente tem feito nas empresas com a implementação da NR, com esse olhar de cuidado da saúde mental, não simplesmente pelo financeiro, pelo dinheiro, mas para trazer o benefício do seu colaborador ficar bem,
né? E te trazer mais resultado, obviamente. Acho que esse é o intuito de toda Sim, empresa e organização. sim. Com certeza. Qual que é o bate-bola que você ia fazer? Eu ia falar sobre mas a gente vai ter que deixar para vou ter que deixar para o próximo. Eu ia falar sobre algumas dicas, né, sobre essa questão financeira, alguns pontos relevantes que eu acredito que dá para a gente passar alguns no nosso bate-papo para a pessoa que está assistindo já começar a ter uma observação, um olhar. Será que, de fato, essa dor de cabeça todos os dias não é por isso? Então, nós vamos trazer para vocês um conteúdo mais direcional em algumas estratégias básicas e simples, como a própria educação financeira, que a Estefânia já citou aqui. Né? A educação financeira, ela chega para te ensinar a cuidar das suas finanças. Não é simplesmente receber o salário e pagar a conta. A vida não se resume nisso. Né? Não é esse ciclo. Esse ciclo está errado. Trabalho, pago conta, trabalho de novo, recebo, pago... Não. Você precisa desfrutar do seu trabalho. Né? Senão você entra num ciclo de doença, né? Esgotamento. Vamos trazer um bate-papo sobre essas dicas. É interessante também a gente trazer a roda da vida. Porque nem todo mundo conhece. Porque a partir desse ciclo que a gente está pontuando aqui forte, que a nossa vida é um sistema, trazer eles, visual. Né? Vou trazer. E aí a pessoa que está nos assistindo vai refletindo sobre isso e ali colocando, né? Depois, quem sabe, a gente pode pensar até de disponibilizar essa escala. Exatamente. É muito interessante. Bacana. Eu quero também que a gente fale um pouco sobre a desinformação, né? A gente estava falando sobre a desinformação, isso é algo muito alarmante na nossa sociedade, a respeito de... Temos muita informação na rede social solta, que muitas solta, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa de algo um pouco mais organizado para que de fato haja um aprendizado para a prática da sua vida mesmo. E aí entra também a questão dos cursos que você também promove dentro da Anhanguera. Eu queria que você trouxesse aí, vai aparecer na tela do povo aí o seu contato. Perfeito. Gente, assim, o conhecimento ele é libertador. Hoje nós temos acesso a muitas informações através das redes sociais, através da internet, que agregam sim. É por isso que até uma dica aí, já abrindo um parênteses, avalie o que você consome de conteúdo na internet. Invista esse tempo que você fica ali rolando para filtrar o que de fato vai te trazer um diferencial na sua mente, na sua visão. Outro ponto que eu quero aproveitar antes de fazer aqui o meu merchan, eu quero falar sobre os tabus que as pessoas colocam, sabe? Isso é irresponsabilidade, isso é descontrole. Não, isso pode ser sim uma falta de informação, uma falta de preparo. Quem nos preparou lá na escola, né, como a gente estava falando, para um dia a gente ser adultos, ganhar dinheiro e ter que fazer tudo com esse dinheiro. Ninguém nos preparou. Verdade. Então também dá uma conversa bacana. Esses tabus que a gente enfrenta, às vezes a pessoa não pede ajuda porque ela tem vergonha ou ela tem receio porque vai ser taxada talvez de que não sabe, de que é irresponsável. Não. Todos nós temos o direito de errar e aprender com esses erros. Verdade. Certo? Então, procure realmente ajuda. Hoje, atualmente, eu trabalho dentro de uma instituição de ensino. Depois eu apareci para vocês o meu contato pessoal, inclusive, se você quiser entender melhor sobre parte financeira. Paulo, eu tenho muita vontade de ser um gestor financeiro. Eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade que ela me possibilite entender das leis, as leis que me protegem. Quero fazer um curso de direito ou qualquer outra área do seu interesse. Isso é extremamente proveitoso para a sua mente, para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, fica aí a dica, super dica, pode me chamar, o meu telefone está disponível para vocês no WhatsApp, para tirar dúvidas, saber sobre a parte financeira. Muitas vezes a gente imagina que o investimento é inatingível e eu te garanto que não é. Então, entre em contato. Vai ser um prazer falar com você nessa frente que eu também atuo. Sim. São muitas frentes. E é legal também a questão também de muitos pais, né? Pais, mães que também se preocupam com a educação dos seus filhos. Sim. E aí entra também a nossa grande especialista em psicopedagogia, né? Psicopedagoga. Psicopedagoga. Muito chique. E especialista em psicopedagogia, né? Isso. Aonde trabalha também com essa dificuldade de aprendizagem, né? Das crianças. Eu atendo crianças de 5 até adolescentes, né? Então, eu sou psicopedagoga infanto-juvenil. Atendo crianças a partir de 5 anos, com dificuldades escolares e transtornos, né? Porque, assim, a mãe, ela sente que o filho tem alguma coisa. E ela fica sempre com aquela pontinha de dúvida.
não fica nessa dúvida, procure um especialista, né? Para a gente fazer aí levantar uma hipótese diagnóstica e ter um direcionamento dentro desse lar, né? Para essa criança. Eu ajudo nas estratégias de estudo, os adolescentes e as crianças também, porque ele vai ali aprendendo essa rotina, essa organização com o próprio estudo e vai elevando, né, a sua autoestima, a sua segurança em relação aos estudos, né, tendo um direcionamento. Perfeito e mesmo. ali um lar muito mais saudável também, né, acaba aquela coisa, aquele estresse todo na hora da tarefa. Sim. Nossa, isso é importantíssimo. E também você que muitas mães, né, que às vezes estão extremamente esgotadas, cansadas, mães que estão confusas, em conflitos internos, entre em contato também comigo, especialista aí em pessoas adultas, não trabalho com a parte infantil. A mãe eu sempre indico para a Larissa. Psicanalista e também terapeuta sistêmica. Eu atuo exatamente com atendimentos clínicos também, em consultório, seja online ou presencial. E eu ajudo você exatamente nesses conflitos emocionais, nesses conflitos internos, esses pensamentos aí acelerados, esses pensamentos de preocupação, de ansiedade. Eu te ajudo a descobrir aonde está a causa de tudo isso. Eu ajudo você a trazer consciência àquilo que está aí, ó, sendo vivido só no inconsciente. Sabe aquela sensação de que eu estou deixando a vida me levar? Sabe a sensação de que eu só estou vivendo as consequências e eu não estou nem entendendo de onde eu estou plantando essa consequência? Exatamente, a gente vai olhar para isso. O que é que está acontecendo que você não está vendo? Que está invisível para você, mas você está aí, ó, vivendo as consequências e adoecendo por elas. É isso que a gente também trabalha dentro da sessão. E eu tenho certeza que quando você tem um direcionamento profissional, você consegue crescer, evoluir e desenvolver inteligência emocional, desenvolver inteligência também financeira, tá? Por quê? Porque o dinheiro, ele é muito emocional. Então, muitas vezes, essa compulsão por compra, muitas vezes esse endividamento, muitas vezes essa questão, esse problema financeiro que está fazendo você adoecer, muitas vezes a raiz é emocional. Como também pode ser por uma desinformação, não saber fazer a gestão, como pode ser também uma dificuldade também emocional. Então, entre em contato com a gente está aqui disponíveis para ajudar vocês. E continuem assistindo o nosso podcast Uma Dose de Consciência, toda semana, quinta-feira, 11 horas, ao vivo, pela BMC Channel. E aí, a gravação você pode entrar no nosso canal oficial, tá? O nosso canal oficial é Uma Dose de Consciência, podcast Uma Dose de Consciência. Você vai achar a gente no YouTube. E a gente também está com outros episódios que também já foram feitos. E daqui para frente a gente vai continuar abordando sobre o burnout por dívidas. A gente ainda vai continuar falando sobre esse problema, que ele é real. E a gente vai continuar aí ajudando você a ter consciência do que é que está movendo a sua vida. Você está sendo movida pelo quê? Né? E eu acho que isso é bem importante. Né, meninas? Perfeito. Eu queria agradecer você que ficou aqui com a gente. Agradecer quem já está entrando aí no link que vamos disponibilizar depois. E você que é de uma empresa, uma organização, de um RH, lembrar você que camuflar esse problema não vai fazer ele desaparecer, só vai fazer ele custar mais caro para a sua organização e para a sua empresa. E nós estamos disponíveis também para te ajudar nessa área. Até a próxima, então. Agradeço de coração. Obrigada pela oportunidade, né? E essa parceria hoje. E vamos aí estar trazendo também mais pílulas de consciência. É verdade, isso é uma aí. dose de consciência e umas pílulas todos os dias para você ter mais saúde mental aí. Gente, vai seguindo o canal, segue o canal, coloca aí o dedinho aí, segue o canal, curte também, compartilha para aquela amiga, compartilha para aquele familiar, compartilha para aquele colega de trabalho, compartilha para aquele seu líder, seu chefe. Compartilha porque eu tenho certeza que você está tendo consciência, você está tomando consciência e junto você vai estar expandindo a consciência de outras pessoas também. Combinado? Segue a gente também no nosso canal de Instagram, né? Segue lá no Instagram, Larissa, eu sou Larissa Lopes, o seu? anapaula.psi. Stefania Meirelles, psico. Muito bem. Segue a gente também no Instagram, porque a gente está sempre trazendo coisas nos nossos stories. Acompanha a gente lá também, viu? Até semana que vem. Até, gente. Obrigada. Obrigada.